Vamos aqui, diante do que a gente já viu de o que é uma sequência, vamos tentar verificar como é que essa sequência ela se transforma em uma progressão aritmética, uma PA. Como é que ele deixa de ser uma sequência e passa a ser uma PA? Vamos lá verificar. Primeiro, a definição: toda sequência em que cada termo, a partir do segundo, é uma soma do anterior com uma constante, R, denominada razão da PA. Então, para a sequência virar uma PA, o que é que precisa acontecer? Cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior por uma constante. Beleza? Essa constante nós chamamos de razão. Essa razão vai ser representada pela letra R, que vai ser aí como se fosse uma fórmula, N menos a N-1, ou seja, para eu descobrir a razão, o da frente menos o de trás. Beleza? Então, para CPA, tem que acontecer obrigatoriamente isso. A partir do segundo termo, o próximo termo é o anterior somado com uma constante. Beleza? Vamos lá verificar qual dessas sequências aqui é PA. Toda vez que a gente disser que uma sequência é PA, a gente tem que dizer qual é a razão dessa PA. Como é que eu faço? Eu faço essa subtração aqui que eu acabei de mostrar para poder descobrir se é PA. Se essa subtração se manter constante durante todos os elementos que aparecem na sua sequência, significa que isso é uma PA. Beleza? Então vamos aqui. No primeiro eu tenho 4 menos 2 que vai dar igual a 2, 8 menos 4 que vai dar igual a 4. Repare que essa diferença aí ó, entre os termos não deu igual. Se não deu igual, significa o quê? Que essa sequência não é PA. Mesma coisa vale para os outros. Então aqui eu vou fazer 6 menos 3, que vai dar 3, 9 menos 6, que vai dar 3, 12 menos 9, que vai dar 3. Então, como todas as subtrações aqui apresentou o mesmo resultado, ou seja, ficou com uma constante, é o termo anterior somado com essa constante. Essa constante nós chamamos de razão. Acabamos de descobrir qual é a razão dessa PA. Então isso é uma PA de razão igual a 3. Beleza? Novamente aqui, ó, o termo da frente menos o termo de trás. Então tenho 1 menos 3, que vai dar menos 2. Menos 1 vezes menos 1 menos menos 1, não, menos 1 menos 1, desculpa, vai dar igual a menos 2. Menos 3 menos menos 1. Então repare que essa conta que eu tenho aqui, ó, é menos 3 menos menos 1. Menos com menos vai dar mais, então ficaria com menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1, óbvio que dá igual a menos 2. Subtração se manteve constante, então isso é uma PA e a razão é igual a menos 2. Beleza? Letra D. Eu tenho aí a subtração 5 menos 1 vai dar igual a 4. 9 menos 5 vai dar igual a 4. 10 menos 9 vai dar igual a 1. Repare que em qualquer parte da minha sequência, se em algum momento tiver uma subtração dessa que seja diferente, significa que essa sequência não é PA. Então, para ser PA, tem que ser constante durante toda a minha sequência. Então, isso daqui não é PA. Letra E, 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. Então, isso é uma PA e a razão é igual a 0. Letra F, eu tenho menos 5 menos 2. Menos com menos mais, eu vou ficar com menos 5 mais 2, dá menos 3. 9 menos 5, eu fico com menos 4. Menos 3 menos 4, deu diferente, não é PA. 2 menos 1 dá 1. 3 menos 2 dá 1. Desculpa. 5 menos 3 dá 2. Então, deu diferente, não é PA. H, 6 menos 3 dá 3, 9 menos 3 dá 3, é PA de razão igual a 3. Aí, menos 1 vai dar 0, menos 1 menos menos 1 vai dar 0. É PA de razão igual a 0. J,
A J eu tenho menos 2, menos 0, menos 2. 4 menos menos 2. Menos com menos mais. Isso daqui dá menos 2. Então isso é uma PA de razão igual a menos 2. AK, 3 menos 2 vai dar 1. 7 menos 3 vai dar igual a 4. 9 menos 7 vai dar igual a 2. Repare que deu tudo diferente. Então isso também não é PA. Aqui todos os elementos são iguais. Quando todos os elementos forem iguais numa sequência, sempre vai dar PA. E a razão igual a 0. M, 6 menos 5 dá 1. 8 menos 6 dá 2. 9 menos 8 dá 1. Isso daqui não é PA. Então, para a gente descobrir que é PA, a gente tem que descobrir qual é a razão. Beleza? Segunda classificação. A PA está classificada de duas maneiras. Crescente, quando a minha razão for maior do que 0. Decrescente, quando a minha razão for menor do que 0. E constante, quando a minha razão for igual a 0. Então, o que é que acontece? Ser crescente é quando a razão dá positiva. Ser maior do que 0 é ser positiva. Decrescente é quando a minha razão dá negativa. Então, quando a razão dá negativa, significa que a minha progressão ela é decrescente. E o final, quando, repare, quando todos os elementos, que eu acabei de dizer, todos os elementos da minha sequência é igual, então significa que isso é uma PA e a constante vai ser igual a 0. Beleza? Então, diante disso, vamos verificar aqui a classificação dessas PA. Então, lembrando, crescente, a razão é positiva. Decrescente, a razão é negativa. Constante, a razão é igual a 0. Então, tenho aqui a primeira. Então, crescente, por quê? Porque a razão é maior do que 0. Então, quando eu fizer aqui, 3 menos 1 vai dar 2. Então, repare, eu só vou precisar fazer uma conta aqui, só uma subtração para não ter que estar gastando tempo. Por quê? Porque eu já estou dizendo que todas são PA. Se todas são PA, não preciso verificar se é PA. Apenas verificar se é crescente ou decrescente. Então, menos 5, menos 3. Aqui eu vou ficar com menos 2. Se é menos 2, a função ela é decrescente. Aqui, a subtração vai dar igual a 0. Então, a minha PA ela vai ser constante. 5 menos 1 dá 4. Então, se dá 4 aqui, positivo, PA crescente. Todos os elementos iguais, então a razão disso daqui vai ser igual a 0. PA constante. Menos 5 menos 2, isso daqui vai dar igual a menos 3. Menos 3, então é decrescente. Próxima, 2 menos 1 vai dar igual a 1. Então, isso daqui vai ser uma PA crescente. Menos 2 menos 1, vou ficar com uma PA com a razão menos 1 decrescente. A última, 4 menos 2 vai dar igual a 2, uma PA crescente. Então, para ser crescente, eu olho o sinal da minha razão. Beleza? Seguindo aqui, tem uma fórmula do termo geral. Essa fórmula do termo geral serve para a gente encontrar o termo em qualquer posição da minha PA. Então, por exemplo, se eu não tivesse a fórmula do termo geral, se, por exemplo, eu pegasse essa PA crescente aqui e quisesse saber o centésimo termo, eu ia ter que fazer de 1 em 1 até chegar ao centésimo? Não. A gente pode encontrar esse centésimo termo utilizando essa fórmula do termo geral. E como é que vai ser a fórmula desse termo geral? Vamos lá ver. Então, primeiro demonstrando aqui a notação da minha sequência é uma PA, isso daqui, de razão igual a R. Então, eu tenho aqui uma sequência numérica, R é uma constante real. Vamos ver como é que surgiu essa fórmula. Eu tenho aqui A1 vai ser igual a A1 começa com A1, né? A2 vai ser igual a 1 mais uma razão. Lembre que na definição da PA diz que para ser PA
A partir do segundo termo, vamos voltar aqui, ó, a partir do segundo termo, a definição, ó, toda a sequência em que cada termo a partir do segundo é a soma do anterior por uma constante. Então é essa definição que a gente vai usar aqui. Então o primeiro termo eu conservei, o A1. O segundo termo é o termo anterior mais uma razão, que a razão é R. Então aqui A2 vai ser igual a 1 mais R. A3 vai ser igual ao quê? A A2 mais R. Só que esse A2 é o quê? É a 1 mais R. Então vou substituir esse A2 pelo valor que eu encontrei anteriormente, que é A1 mais R. Quando eu tenho ali R mais R, eu vou ficar aqui, ó, com A1 igual a 2R. A mesma coisa A4. A4 vai ser igual ao quê? Ao A3 mais R. Só que esse A3 é quanto? A3 é igual a 1 mais 2R. 2R mais R eu vou ficar com 3R. Para que eu estou fazendo isso daí? Isso daqui eu só estou apenas mostrando de onde é que vem a fórmula. Qual é a lógica dessa fórmula que vai ser apresentada a vocês. Assim, com o mesmo procedimento, substituindo. E aí, repare o que é que está acontecendo, ó. Quando eu pedi para encontrar o A3, eu fiquei com quantos aqui? O número multiplicado pelo R, 2. Quando eu fui calcular o A4, ficou com 3. Quando eu fui calcular o A5, ficou com 4. Repare que é esse termo da frente menos uma unidade. Então, como é que ficaria aí a fórmula do termo geral? AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, que é R. Então, AN é o último termo, A1 o primeiro termo, N é o número de termos da minha PA e R é a minha razão. Essa fórmula ela serve para eu encontrar qualquer termo da PA em qualquer posição. Então, ao invés de eu encontrar de 1 em 1, eu uso aplico a fórmula e caio direto naquele termo que eu estou querendo achar e encontrar. Só que essa fórmula em particular, eu tenho uma fórmula aqui, ela tem uma característica. Qual é a característica dessa fórmula? É o que a gente vai ver agora. Uma observação deverá ser feita com relação à característica importante da fórmula do termo geral. Então vamos aqui. Como N for igual a 4, vai ficar como A4 igual a 1 mais 4 menos 1 vezes R. Aplicando a fórmula. Então aqui eu ficaria com A4 igual a 1 mais 3R. Se eu fosse calcular o 5, o N igual a 5, ficaria A5 igual a 1 mais 5 menos 1 vezes R. Eu estou aplicando... Estou substituindo valores de N na fórmula que eu acabei de mostrar. Se eu substituísse N por 8, ficaria A8 igual a 1 mais 8 menos 1 vezes R. 8 menos 1 vai dar 7. Qual é a característica principal dessa fórmula? A soma desses dois termos, ó, do termo que está multiplicando a razão por esse primeiro termo aqui, a soma desses dois tem que dar igual ao da frente. Sempre, ó, 3 mais 1 igual a 4. 4 mais 1 igual a 5. 7 mais 1 igual a 8. Significa o quê? Significa que eu posso substituir esse elemento aqui, A1, por qualquer outro elemento da minha PA. Porque o que é que poderia acontecer se não tivesse essa propriedade? Se eu não tivesse o primeiro termo, como é que eu iria encontrar os outros termos, já que tudo está em função do primeiro termo? Então, aí cai na característica da fórmula. Eu posso, apesar de a fórmula lá estar dizendo que é A1 igual a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R, apesar de ter esse A1, eu posso substituir esse A1 por qualquer elemento da minha PA. Como é que vai ficar isso? Então, por exemplo, N igual a 6. Eu posso substituir esse A1 por A2. Se eu colocasse A2 aqui, o que é que teria que acontecer aqui? O número que estaria aqui é um número que somado com 2 vai dar igual a 6. Que número seria esse? 4. Por quê? Porque 4 mais 2 igual a 6. Ou seja, eu substituí aquele A1 por um outro elemento e mantive a característica da fórmula. A característica da fórmula é que a soma desses dois elementos deu o termo da frente. Então, se eu quiser substituir esse A2 aí por outro elemento, A3, por exemplo, quem é que ficaria ali no lugar do R? O 3. Por quê? Porque 3 mais 3 igual a 6. Se eu quiser substituir esse A1 por 4, o número que ficaria multiplicado R ali seria o quê? O 2.
Por quê? Porque 2 mais 4 igual a 6. Essa característica da fórmula é extremamente importante para os problemas onde a gente não vai ter o primeiro termo. Então, quando não tiver o primeiro termo, ao invés de a gente aplicar essa fórmula direta como foi apresentada, a gente vai aplicar a característica dessa fórmula. Ou seja, a gente vai aplicar esse artifício que a gente tem aqui, mantendo a característica da fórmula. Beleza? Então, a gente vai ficar por aqui. Uma próxima aula que a gente for trabalhar sobre PA, a gente vai verificar na prática como é que funciona a utilização dessa fórmula. Forte abraço e até a próxima aula.